Mateus capítulo 10. Eu gostaria de ler a parte A do verso 16, que diz assim: Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Quando a gente olha para o capítulo 10 de Mateus, a gente percebe que ali acontece um momento muito importante no ministério de Cristo. Após ele ter chamado seus 12 discípulos, ele vai comissioná-los para um momento monumental. Eles irão pregar o evangelho, curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. Só que ao fazer isso, Jesus também vai prepará-los para uma realidade que se aplica a nós nos dias de hoje, que é a realidade de sermos ovelhas em meio aos lobos. E nesse contexto, o que significa ser lobo? Lobo era todo aquele que estava se opondo e iria se opor à pregação do evangelho, à pregação das boas novas. Todos aqueles que tratassem de forma hostil à verdade de Deus eram lobos. E isso acontece nos dias de hoje. Lobos são pessoas que representam uma ameaça direta aos seguidores de Cristo e à propagação do evangelho. Diariamente, nós somos confrontados com um mundo hostil em relação à mensagem do evangelho. É claro que quando a gente fala do Brasil, a gente tem uma boa liberdade religiosa, a gente tem liberdade de culto, a gente pode falar claramente que somos cristãos, temos a nossa vida ameaçada direto por causa disso. É óbvio que, com certeza, a gente consegue ver na realidade da nossa experiência que há talvez um certo nível de perseguição social, perseguição talvez institucional, mas não há uma perseguição de pessoas do Estado tirando a nossa vida, por exemplo, por propagarmos o evangelho. Só que quando a gente expande isso além das nossas fronteiras, nós vemos relatos de perseguições, relatos de pessoas que são mortas por falar que seguem o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados. E sinceramente, irmãos, essa realidade não pretende melhorar. A realidade é que o mundo jaz no maligno e que o amor está se esfriando cada vez mais. Então, provavelmente seremos cada vez mais perseguidos, cada vez mais confrontados por pregarmos o evangelho. Agora, diante disso, nós devemos esmorecer, devemos diminuir o ritmo daquilo que falamos? Não, muito pelo contrário. Devemos ter ainda mais ênfase, lembrando que Jesus vai estar conosco até os últimos dias. Jesus sempre estará conosco, mesmo nesses momentos de perseguição. Só que a gente precisa entender que para estarmos neste mundo hostil, sendo ovelha, precisamos continuar seguindo o nosso pastor. Isso significa compreender que a lógica de Cristo é diferente da lógica do mundo. E é isso que eu quero mostrar para vocês nos vídeos de novembro. Mostrar, primeiro, o que eu creio ser a base fundamental para essa lógica diferente, que é a cruz de Cristo. E depois eu queria dar pelo menos 2 exemplos, do amor e perdão e da humildade e serviço. Tenham um bom dia e uma boa semana.